A classificação em Suzuka confirmou um cenário cada vez mais volátil na Fórmula 1. Mesmo com regras que, em teoria, reduziriam as diferenças em um circuito técnico, o que se viu foi uma sessão marcada por oscilações, erros decisivos e uma mudança gradual de força entre as equipes. Logo nos primeiros minutos, ficou claro que a disputa não seria linear. A eliminação de nomes importantes, o surgimento de novos protagonistas e a consolidação de algumas tendências deram o tom de uma classificação que poderia ter impactos diretos no rumo da temporada. A pole de Antonelli não foi apenas um resultado de uma volta rápida, mas de um fim de semana consistente. Diferente de outras etapas, onde houve oscilações, o piloto mostrou controle e evolução em um momento crucial, mesmo com pressão de adversários diretos e uma McLaren que ameaçou ao longo do fim de semana. A execução foi precisa. O resultado colocou em uma discussão de hierarquia interna na Mercedes e abriu um novo capítulo na disputa pelo protagonismo dentro da equipe. A volta de Piastri no Q3 surgiu como um dos momentos mais relevantes da sessão, após um desempenho discreto nas fases iniciais. A McLaren conseguiu extrair mais do carro no momento decisivo. O terceiro lugar representa mais do que uma posição no grid, indica que a equipe conseguiu responder sob pressão. Ainda assim, a diferença para a Mercedes mostra que há limitações claras em termos de velocidade pura. Gasly voltou a liderar o pelotão intermediário, com uma volta segura e tecnicamente eficiente. A Alpine mostrou evolução, especialmente em trechos de alta velocidade, onde o carro parece mais estável. O resultado reforça uma tendência. Gasly consegue extrair mais do pacote disponível do que seus concorrentes direto. Isso mantém a equipe competitiva e em um bloco onde as diferenças são mínimas. A dupla ligada ao universo Red Bull foi um dos principais pontos fora da curva na sessão. Lindblad, mesmo com experiência, mostrou adaptação rápida em um carro complexo, enquanto Radiar superou referências internas importantes. Em um contexto onde pilotos mais experientes enfrentam dificuldades com a gestão de energia e equilíbrio, o desempenho desses nomes sugere uma mudança radical em andamento. A eliminação de Max Verstappen no Q2 foi resultado de uma volta comprometida por erros em pontos chaves do circuito. A perda de ritmo em sessões como a Spawn e a transição para a reta final custarão caro. Mais do que o resultado em si, o contexto preocupa. A Red Bull não demonstra domínio e o piloto não consegue compensar as limitações do carro como em temporadas anteriores. O cenário levanta dúvidas sobre a continuidade desse nível de competitividade. A Ferrari até conseguiu colocar seus dois carros em posições relevantes, mas sem ameaçar diretamente a pole. Problemas de execução no Q3 e principalmente as dificuldades em retas limitaram o potencial. O resultado sugere que a equipe perde terreno em relação à Mercedes e começa a ser pressionada pela McLaren. A largada pode oferecer oportunidades, mas o ritmo de corrida será determinante. A situação da Aston Martin foi uma das mais críticas da sessão. O carro apresentou baixa velocidade, instabilidade e falta de resposta consistente. Ficar atrás de equipes em estágio inicial de desenvolvimento evidencia um problema de estrutura. Em um circuito como Suzuka, que expõe deficiências aerodinâmicas, o desempenho foi particularmente comprometido. Já no caso de Hülkenberg, a Audi mostrou um potencial para disputar o top 10, mas um erro na volta decisiva impediu o resultado melhor. O carro se comportou bem em trechos rápidos, mas faltou precisão no momento final. A diferença entre avançar ou ser eliminado foi mínima, reforçando como a execução tem peso decisivo em um grid tão equilibrado. Após um treino promissor, Albon não conseguiu replicar o ritmo na classificação, indicando apontar para dificuldades na gestão de energia, um dos principais desafios da temporada 2026. O resultado? Alexander Albon não conseguiu destoar do desempenho de seu companheiro de equipe e levanta questões sobre a consistência do pacote da Williams. Oli Berman teve uma sessão comprometida desde a primeira tentativa. A falta de referência inicial prejudicou a evolução ao longo do Q1 e problemas em reta agravaram a situação.
E em um formato onde cada volta tem peso acumulativo, a perda de ritmo inicial se torna difícil de recuperar. A classificação em Suzuka reforça um padrão importante da temporada. A diferença entre equipes e pilotos não está apenas no potencial do carro, mas na capacidade de saber executar sob pressão. A Mercedes surge como uma referência no momento, enquanto a Red Bull enfrenta limitações diferentes. Ao mesmo tempo, nomes mais jovens começam a ganhar espaço em um grid cada vez mais sensível a detalhes técnicos.